Olá, amostrados e amostradas, o nosso programa começa agora, nossa edição do Recife Amostrado, o mais amostrado em linha reta do mundo, como vocês já sabem. Ai, gente, que coisa boa. A gente vai trazer aqui uma história, uma entrevistada que está aqui já, a Cristiane, e vamos trazer, logicamente, história que inspira, que faz você ver o mundo de uma nova forma, uma nova perspectiva, e marcando também o mês da mulher, o mês de março. A gente encerra com a nossa convidada, que eu vou trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, mas sempre pontuando que o Recife Mostrado é uma produção da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Estamos aqui no nosso Centro Desenvolve Recife de Santo Amaro, onde nós temos o nosso estúdio, e a partir de agora vamos conversar com a nossa entrevistada. Historicamente, algumas áreas do mercado de trabalho são dominadas por homens, né? É o caso do rádio, né? De onde eu venho, por exemplo. E isso é fruto de anos e anos de cerceamento dos direitos das mulheres, limitando as nossas vidas profissionais também. Então, para fechar o mês de março, o mês do Dia Internacional da Mulher, que comemoramos no último dia 8, nós vamos trazer uma empreendedora que é exemplo de que o mercado é para todas e todos. Estou falando da Maria Cristiane, bombeira É civil. um grande Posso prazer chamar de estar aqui. Cris, Claro, né? Para a gente já se claro. tornar íntimo assim. Cris, muito prazer ter você aqui, falar da sua história, né, da sua Igualmente. trajetória. Você estava me contando que você tem um ano de formação, um ano de Isso, mercado, isso. mas antes, logicamente, você trabalhou em outras coisas. Sim, Vamos sim. voltar um pouquinho no passado. No que a Maria Cristiane já trabalhou? Antes de me formar em bombeira, eu estava trabalhando com biscuit, principalmente na época da pandemia. Artesã. Exatamente. Sempre gostei muito de Ah, artesanato, que massa. reciclagem. O que eu mais fazia era reciclar garrafas de long neck. Uhum. Fiz bonecas, aquelas baianas, Sei, coisas desse sei, tipo, sei. para reciclar, que eu gosto sempre muito disso. Uhum. Então, foi um dos ramos que eu comecei a empreender, foi na área de artesanato. Infelizmente, no nosso país não é muito valorizado, né? Uhum. Mas gosto, mas não era exatamente o que eu procurava, né? Porque eu gosto de trabalhar em Financeiramente outras valia a áreas. pena? Ou sempre ficava um Nem pouco sempre, aquém? sempre ficava um pouco precisando de algo mais. Sim. Mas eu fazia porque era algo que dava para agregar, né, o valor em casa, e eu gostava muito. Então juntava uma coisa com a outra, unia o útil ao agradável. A gente estava aqui antes de começar o nosso podcast e o nosso produtor Saboia disse assim: Ah, quando eu era criança eu queria ser bombeiro. Né? E a gente tem muito essa coisa dessa figura, desse personagem importante para a sociedade, né? Sim. Salvar vidas, assim como o SAMU, assim como a Polícia Rodoviária Federal, né? Assim como o Corpo de Bombeiro Civil ou Militar. E Uhum. aí, de onde veio a ideia de fazer o curso pela prefeitura? Uhum. Porque você fez o curso pela Isso, prefeitura. isso. Foi quanto tempo de curso? Aproximadamente 4 meses. 4 meses. Isso. E a vontade de trabalhar nessa área? Eu sempre gostei muito da área militar e algo que eu sempre me apaixonei era de ajudar as pessoas. Mas não sabia como, né? Uhum, Então, os cursos eles eram muito caros. Infelizmente, são ainda de difícil acesso. é verdade. E quando surgiu essa oportunidade, eu não esqueço. Foi um certo dia na qual eu me prostrei diante de Deus e pedi a Ele uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar em algo que realmente gostasse, que eu tenho paixão. E durante a minha pesquisa, que eu estava desempregada na Hum. época, apareceu justamente um Na curso de internet, bombeiro. você lá mexendo, Exato, foi? pesquisando cursos, onde é Sim. que haveria algum curso, porque eu queria estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Uhum, E queria algo que fosse pelo menos próximo a isso. uhum. Mas todos os cursos que apareciam eram cursos pagos e com valor que não dava para mim. Seja presencial ou online, mas pagos e era um valor bem Exatamente, porque que não era além possível da para você. mensalidade, teria o custo das passagens também, então Ah, é. complica. Se fosse um local distante, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei olhando lá, vi lá um curso de bombeiro hidráulico. Eu achei interessante, eu fiz, vou dar uma olhadinha. Quando entrei no site, não era bombeiro hidráulico, era bombeiro civil. Meu Deus, que alegria me deu. E qual foi a escola que você foi estudar? A Escola Profissionalizante de Areias. De E Areias. por um acaso, a professora justamente era uma mulher também. Olha E uma só. mulher fora dos padrões, na qual muitas pessoas olham e não imaginam o quão forte ela é. Qual o nome dela? Ranúzia. É Ranúzia. uma professora maravilhosa. Hum, E graças a ela, eu acho assim, por mais que a gente se dedique, mas se a gente não tiver um bom professor, sim. a gente não consegue absorver bem as coisas, né? Então eu sou muito grata por tudo que ela me ensinou. Tudo, tudo, tudo que Então, ela isso já ensinou. te chamou a atenção. Ser uma Sim. mulher, ser uma professora. A turma tinha quantas pessoas e quantas eram homens, quantas mulheres, Tinham homens e mulheres? aproximadamente 17 pessoas no Aham. início da turma.
E por incrível que pareça, a maioria era mulher. Olha só que interessante. Exatamente. Eu até me impactei, porque geralmente quando a gente chega em locais assim, a maioria são homens, né, que está Sim, presente. sim. A gente sempre fala, né, que o mundo, algumas áreas são muito masculinas, né? Exatamente, mas as mulheres hoje em dia estão procurando o seu lugar no mercado, Uhum. né? Não é somente ficar como dona de casa, ou como uma secretária, ou como uma Sim. recepcionista, não. A A gente pode gente... fazer o que a gente quer. Exatamente. E o que a professora Ranuzzi tinha de diferente que te chamou a atenção e a atenção, claro, da turma? A determinação dela. Uhum. Porque, como eu falei, né, ela era um pouco fora dos padrões, por ser um pouquinho fortinha, ela é uma mulher nova, então nem todo mundo olha para ela e diz, essa daí não vai ser uma boa professora. E não, ela surpreendeu a gente, ela mete a cara e faz a gente ir além. Uhum. Ela nos leva ao limite. Uhum. Porque, como ela disse, a gente consegue fazer no difícil, a gente faz muito Faz, é no fácil. verdade, é verdade. Então, ela forçou a gente realmente a dar o nosso melhor. Né? E isso fez muita diferença, porque não foi algo que foi muito forte. Eu me surpreendi com o que eu podia fazer. Eu não sabia que eu podia fazer Eram muitas aulas coisas. diárias, Cris? Sim, era de segunda a De sexta. segunda a sexta. Exatamente. Durante 4 meses. Exatamente. E aí, Cris, o que é que vocês aprendiam em sala de aula? Assim, puxa um pouquinho na memória, as disciplinas, os temas, o que é que a Ranúzia levava para a sala de aula para vocês? Começamos muito com a PH, que é o atendimento pré-hospitalar. Para poder saber realmente como salvar as pessoas. Porque bombeiro não é só apagar fogo. Né? Nós temos que estar preparado para uma ocorrência até no meio da rua. De repente eu estou andando ali e uma pessoa passa mal. Então eu tenho que saber poder ajudar. Né? Então foi muito abordado, primeiramente, essa área do APH, que é na área de RCP. Vai traduzindo as siglas, RCP por favor. é a reanimação cardiopulmonar. Ou seja, atendimento ao público, a uma pessoa que está passando por um problema ali na rua diante de você. Exatamente. Né? Como salvar a vida de alguém. Exatamente. E algo que aconteceu na minha vida há aproximadamente 2 anos atrás, eu quase perdi meu filho para um engasgo. Eita. Porque eu não tinha preparação nenhuma. Ele teve uma convulsão devido a uma febre alta e ele estava almoçando no momento. No momento da convulsão, ele engasgou. Então foi algo muito desesperador para mim, porque eu não sabia o que fazer. Não estava preparada para aquilo, né? E ele estava com 5 anos. Então, tentamos desengasgar ele e nada. Eu vi meu filho desfalecendo diante de mim. Você fez o quê? Ligou pro SAMU? Eu corri a escada de casa, saí correndo atrás de ajuda. E lá próximo eu sabia que geralmente sempre tinha algum carro de polícia ou algo parecido. E fui atrás de ajuda. Você sentiu na pele a necessidade. Exatamente. Da informação, sentia a necessidade de saber ajudar, de saber salvar. E, graças a Deus, um dos policiais que estava na viatura é enfermeiro e salvou a vida do meu filho. Deus primeiramente e ele salvou a vida do meu filho. Deixa eu contar uma coisa aqui para a Cris e para os nossos ouvintes internautas. Há 2 anos eu estava com meu marido internado e eu não precisava ter que ir para minha casa naquele momento. Eu tinha que sair do hospital e ir para o trabalho na prefeitura aqui. Tirei a manhã para ficar com ele porque eu resolvia muitas coisas online, mas na parte da tarde eu ia dar meu turno na prefeitura. Só que naquele dia eu tive que voltar para casa porque aconteceu alguma coisa fora da curva e eu tive que voltar para casa. Quando eu voltei para casa, volta de 1h da tarde, eu vi gritos. Era a minha vizinha e ela estava pedindo socorro. Meu vizinho de cima é um prédio de 3 andares, eu sou no primeiro andar, o vizinho do segundo subiu e encontrou ela descendo do 3º andar para o segundo e para o primeiro. E aí ele fez engasgo. Olha pra ele. E ela estava com um bebê, uma criança, nos braços, muito pichototinha, acho que ela tinha meses, vou chutar aqui, 4 meses. E a criança estava engasgada, Cris. E aí eu fiquei super nervosa, o vizinho pegou a criança e eu liguei para o doutor Leonardo Gomes, que é meu amigo e é o coordenador do SAMU Metropolitano do Recife. E aí eu disse, Léo, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E ele muito calmo, foi dando as instruções e o vizinho foi fazendo, né, com a criança, emborcou ela aqui no braço, deu uns tapinhas e aí ele fez assim, ela vai chorar. E a criança não chorava. E eu desesperada. E aí, de repente, ela começou a salivar, a babar, né? Ela botou aquela gosma pra fora, ela desengasgou. Quando acabou, a mãe me disse, eu sou bombeira. Meu Deus. Eu sou bombeira civil. Mas a questão do nervosismo foi muito... Atrapalhou, né? Vocês aprendem em sala de aula como dominar esse emocional? Sim, também. Precisamos, porque
A gente não tem que estar preparado somente a atender quem está fora, quem nós não conhecemos. Precisamos atender quem conhecemos também. Que aí envolve tudo, né? Envolve Exato, você. envolve muita emoção. No caso, envolveu seu filho. Exatamente. E eu não tenho só meu filho em casa, eu tenho 2 idosas em casa também. Então, eu tenho que estar preparada friamente, basicamente, para poder atendê-las. Né? Não somente quem eu não conheço, mas a quem eu conheço. Esse episódio com seu filho foi determinante para você? Claro, você disse que clamou a Deus, pediu uma luz, pediu um caminho e aconteceu de você encontrar o curso da prefeitura. Mas esse episódio foi o que me fez ter mais vontade ainda em me profissionalizar e aprender a salvar, a poder ajudar, porque eu não queria passar por aquilo novamente. Foi algo realmente muito assustador. E eu queria poder estar preparada. É algo que muitas pessoas falam e eu também acho. A prática de primeiros socorros deveria ser ensinada na escola. Totalmente. Porque todo mundo tem que estar preparado para algo. Totalmente. Porque a gente não sabe quando um acidente vai acontecer. Ele não avisa. É verdade. Né? Então, se muitas pessoas estivessem preparadas, acredito que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Principalmente de crianças, em caso de engasgo, em caso de afogamento. Sim, né? sim. Época de férias mesmo, meu Deus. Quantas vezes a gente vê crianças se afogando até na piscina de casa. Sim. E as pessoas não sabem como proceder. O nervosismo atrapalha? Sim, atrapalha bastante. Mas se você, pelo menos, tiver alguma noção de primeiros socorros, já ajuda muito, ajuda até uma qualidade de vida, né, da pessoa. Então, isso faz muita diferença. Que outras situações o bombeiro civil ele é acionado? Você falou aí no primeiro socorro, mas no que mais? A gente está aqui sabendo tudo da Cris, como é a vida de um bombeiro civil. No que mais vocês trabalham, atuam, né? Geralmente Chegam trabalhamos junto. muito em eventos, empresas privadas, empresas públicas. Eventos é a área mais abordada. Sei. Né? Isso porque, como é um local na qual existem muitas pessoas, o risco de inúmeras coisas acontecer é grande. Como acidentes, fogo, como houve em um dos eventos na qual eu estava, algum tempo atrás, no Samba Recife, que houve um incêndio lá, Sim. devido a uma coxinha congelada ser jogada no óleo quente. Eita. Coisa pequena. Tá, eu não sabia da razão, eu sabia que tinha tido incêndio. Pronto, foi uma coxinha congelada Olha só. jogada no óleo quente. Aí incendiou Na qual tudo. incendiou tudo. Caramba. E até a falta de, como é que eu posso dizer, da compreensão das pessoas. Por quê? É feito um mapeamento, é feito, por exemplo, você só pode levar tantos gás para poder utilizar naquele dia. Certo. E tem gente que leva escondido, Entendeu. coisas a mais. Entendi. E isso foi o que fez o fogo se alastrar também mais ainda. Então, para isso, a gente também tem que estar preparado. Teve feridos nesse episódio? Graças a Deus não, foi somente perca material das Sei. barracas, mas não chegou a ferir ninguém não. Ainda teve bombeiro que precisou ser socorrido devido à inalação de fumaça, mas ficou tudo bem. Mas foi uma emoção Foi grande. um desafio, né? Foi. Por falar em desafio, essa área em que você atua, ela é predominantemente masculina. Sim. E que desafios você, enquanto mulher, enfrentou para entrar nela? Primeiro você escolheu, estudou Sim, e saiu para o mercado. exatamente. Assim, já teve eventos que eu não pude ser chamada por escolherem homens, porque sempre acham que o homem é mais desenrolado, o homem por ser mais forte. Sim. E eu sou pequenininha, sou Aham, magrinha, né? aham. Então, muitas vezes eles não acham que a pessoa é capaz por Então ser a mulher. força física, né? É o né? que mais eles Esse visualizam. preconceito, né? Tem Exatamente, o isso. preconceito, porque o homem ele tem um porte maior, então acham que o homem pode passar mais moral, né? Uma coisa que nós mulheres sofremos muito é o assédio, principalmente pra gente estar fardada, que não, Todas nosso as fardamento, áreas. exatamente. Uhum. Então isso atrapalha muito em certos eventos, porque o assédio é muito grande. E a falta de profissionalismo até de algumas outras bombeiras também, que já acontecem, acaba generalizando para todas. O homem não é tão visualizado, mas se uma bombeira ali erra, todas as bombeiras são assim também. Todas as mulheres são Exatamente. passíveis de erro, né? Elas podem errar. Exatamente. Então isso atrapalha muito no nosso trabalho, porque generalizam muito, achando que todas as mulheres são iguais, e não é bem assim. Né? Então isso faz muita diferença pra gente. O que você acha que leva da Maria Cristiane, mulher, cidadã, para Maria Cristiane, bombeira? Que atributos, que olhar para o mundo você leva de experiência também da sua vida pessoal para o seu trabalho? Paz, como dizer isso? Sei lá, de repente você se sente uma pessoa muito mais capacitada para exercitar porque você é muito atenciosa, Sim. porque você olha muitos detalhes, que eu acho que tem que ter no trabalho do bombeiro Sim, essa sim. questão de olhar os detalhes. Você entra numa É sala, assim que a gente né? chega, já olha Já logo vai onde é olhando. que tem Saída de emergência. Exatamente. Né? Saída de É onde tem emergência. extintores, se os extintores estão em ordem, porque isso faz diferença. Porque o pessoal bota extintores no local e muitas vezes esquece.
deixa o extintor lá achando que vai... Não sinaliza, ou então ele tá Exatamente. descarregado. Exatamente, que foi algo também que aconteceu nesse incidente lá do Samba Recife. Que tinham tinha extintores que estavam vazios, que Olha. estavam despressurizados. Só de enfeite. Exatamente. Mas o que é que você leva da Cristiane Pessoa, cidadã, para o trabalho da Cristiane Bombeira? Vamos lá. O que é que eu levo da Cristiane Cidadã? Cristiane Cidadã, ela é uma Cristiane que ela é atenta a muitas coisas. Então, a bombeira precisa também estar atenta a muita coisa. A Cristiane Cidadã, ela é... Como é que eu posso dizer? O fato de gostar de ajudar as pessoas. Já é seu. Exatamente. Eu sempre É da gostei tua muito. essência, Isso. da tua personalidade. Exatamente. Porque eu sempre, desde criança, eu sempre tentei ser muito independente. Por minha mãe ser doméstica, ela sempre estava fora de casa. Minha avó cuidava muito das coisas de casa, não era algo que pudesse me dar atenção. Então, eu sempre como... Você tem irmãos? Não, sou filha única. Sim. E, então, eu sempre tentei ser independente nessa parte. E essa profissão me tornou mais independente ainda. Aquilo que você já mirava ou sentia enquanto criança, você Estou encontrou... conseguindo aflorar melhor Sim. agora. E a minha capacidade de fazer certas coisas que eu não conhecia, como apenas uma mulher simples, de que pudesse cuidar apenas da casa e da família, a capacidade ela foi mostrada depois que eu participei das aulas, né, vi o que eu poderia fazer. Então, isso mudou muito minha vida. Eu estava muito parada, porque como eu cuido da minha avó e da minha mãe, eu achava que ali era meu limite, não dava para eu fazer mais do que aquilo. E quando eu fiz o curso, né, fiz, poxa, eu posso fazer muito mais. Eu posso servir muito mais. Exatamente, eu posso ser muito mais útil, não somente para mim, mas para a rua que eu moro, por exemplo. Não tem ninguém que seja profissional nessa área. Não tem uma enfermeira, não tem um bombeiro, não tem nada disso. Agora tem você, né? Agora não, né? Já faz um ano tem você. Então, se alguém passar mal ou tiver algo lá, eu posso estar lá presente para poder ajudar. Isso me gratifica. Claro, muito, claro, sabe? Que claro. eu gosto de estar preparada para poder fazer esse tipo de Eu coisa. acho que ela tá emocionada. É um pouco. Você já passou, tirando a situação do seu filho que você falou, ali você não era bombeira ainda, Exato. mas nesse trabalho, teve alguma situação que te tocou particularmente? Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico e tudo que envolve criança toca particularmente ele de uma Sim. forma muito mais intensa. Sim. Com você, o que é que te toca no teu trabalho, assim, que, claro, além do domínio do emocional que tem que ter, como você já falou aqui na entrevista, mas o que é que você faz? Caramba, vou ter que enfrentar Rapaz. e é delicado. Principalmente a área de crianças. Se É, você né? trabalha em um espaço onde tem crianças, é muito complicado. Eu trabalhei recentemente em um evento onde tinham famílias, e porém eu fiquei somente tomando conta das crianças. Então é algo que sempre deixa a gente com um pouco de receio, né? Porque criança é algo muito sensível e cega a gente. Faz um momento você tá olhando ali, de repente a criança sai Cadê na a criança carreira. já foi? Exatamente. E era a área de piscina. Então é algo que tem que ter muita atenção, porque um afogamento é rápido demais. O afogamento, em específico, você está falando aí. O que é que se sobrepõe naquela situação? Os pais que não chegam com tanta atenção, essa coisa que você falou, a criança cega, os adultos, a gente Exatamente. tá aqui daqui a pouco um minuto. É de repente uma questão de um equipamento que não está bem adaptado para receber aquele público. Que fatores você diria assim nessa área com criança e com piscina? Até para a gente ilustrar e para mostrar para as pessoas que é preciso redobrar essa atenção. Sim. Como eu posso dizer? A falta de atenção de alguns pais, isso conta muito. Ficam ali na beira da Exato, piscina, vão bebendo, conversar, comendo. bebendo principalmente. E esquecem da criança brincando. Então, o adulto ele tem que estar junto da criança. De preferência, sim. Se não puder ficar, se você quer brincar à vontade, se você quer beber à vontade, deixe alguém responsável Sim. perto. Porque a criança pode estar brincando ali na borda, escorregou, se não souber nadar. E outra coisa, gente. É muito rápido. A água, ela não precisa ser funda, não, tá? Exatamente. Basta ser. Um bebê, por exemplo, ele pode estar brincando num balde com água e virar. E virar. Como é que ele vai retornar? Ele não vai Ele não saber consegue. retornar. Ali mesmo ele pode se afogar. Então, na área de piscina, criança com a supervisão de um adulto É essencial. é essencial. É essencial, sim.
Porque até mesmo tem piscinas que tem aquele sugador que suga cabelo de criança. Isso. E às vezes você nem vê, tá ali debaixo d'água, se você tá vendo somente superficial, você não vai observar aquilo. E dependendo da piscina, são algumas que são muito profundas, tem a água um pouco embaçada, então você não consegue ver o que está acontecendo ali debaixo. Durante o curso, a gente viu vários tipos de vídeos para ver as coisas que acontecem. E vimos um vídeo na qual tinham adultos na piscina, e uma criança estava se afogando lá e ninguém viu, ninguém percebeu, por causa da água que estava turva. Então, até isso conta também. Uma água turva não dá a clareza ao fundo da piscina. Então, são pequenos detalhes, a limpeza do local, a presença de um adulto, a sinalização, se aquela piscina é adequada para a criança Tem ou que ter não. lá escrito, sinalizado, né? A Exatamente. profundidade, por exemplo, área Exatamente. funda, área rasa. Exatamente, porque a pessoa olha uma piscina não sabe se realmente a piscina está funda ou não, se não tiver uma sinalização. Então tem gente que até a boia que a criança utiliza influencia também. Porque o pessoal, boia é qualquer outra boia. Não, mas não é bem assim. Por exemplo, tem aquela boia que parece uma rosquinha. Sim. Muita criança utiliza aquela boia. Aquela boia não é segura. É melhor de bracinho. Exatamente. Que Entendi. é aquela que pega o peito e a área do braço. Porque a criança consegue flutuar, boiar tranquilamente. Outros tipos de boia, a criança pode escorregar, cair de cabeça, virar de cabeça. Sim. E ali, em questões de frações de segundo, você pode perder uma vida. E se souber tirar e socorrer uma criança da água, até isso faz diferença na forma que você coloca a criança. Porque como o pulmão já vai estar comprometido, se você posicionar a criança de forma errada, em vez de você ajudar, você pode estar prejudicando mais ainda. É como as pessoas que sofrem um acidente na rua, a questão da remoção. O ideal é Exato. que deixe ela até Quieto, chegar até o SAMU, chegar um né? socorro. Ou o bombeiro. Até oferecer água é algo errado. Para se ter noção. Que muita gente, quando sofre um acidente, por exemplo, sente logo sede. Porque é muitas vezes devido à perca de sangue, coisas desse tipo. A primeira coisa que a pessoa faz, não, dá logo água para ela, dá uma aguinha para acalmar. Não pode. Poucas pessoas sabem disso, não se pode Porque se ela oferecer. passar por cirurgia, é por isso? Exatamente por isso? E até um risco de engasgo se a pessoa desmaia entendi. enquanto está bebendo água. Entendi. Aí vai ser 2 acidentes em uma coisa só. Estamos tendo verdadeiras aulas aqui, uma dica maravilhosa com a Cris, que é nossa bombeira civil, nossa entrevistada aqui no Mês da Mulher, ela contando aqui, né, trazendo experiências, relatos, mas principalmente dando esse suporte para todos nós que estamos assistindo e ouvindo o que fazer, né? Hora do Amostrado Explica, que está mais amostrado do que nunca. Perseguir os sonhos, minha gente, nem sempre é fácil, mas é necessário. Muitas vezes o caminho é cheio de desafios, especialmente para nós, mulheres, que estamos inseridas no mercado de trabalho. E às vezes é um mercado de trabalho que é muito mais masculino do que feminino. Mas nada disso é motivo para a gente parar. Cada passo que você dá é uma porta que você abre para si mesma e também para outras mulheres. Você pode servir de inspiração. E tudo isso fortalece a nossa jornada. O sucesso vem com persistência, resistência e qualificação profissional. E é exatamente tudo isso que a nossa entrevistada de hoje, a Maria Cristiane, está nos trazendo aqui nessa conversa super legal no nosso Recife Amostrado. Vamos voltar para ela, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar com a Maria Cristiane, bombeira civil, qualificada por uma das nossas escolas profissionalizantes. No contraponto da criança, da infância, tem a terceira idade, os idosos. Sim. Quais são as ocorrências mais comuns que você sabe, que você acompanha? Queda. Isso, porque querendo ou não, devido à idade, os ossos, a musculatura já não está mais tão forte. Exatamente. Então, até uma queda da própria altura, que é como a gente fala, uma pessoa de pé, pode sofrer um acidente grave, bater com a cabeça. Então, é algo que se precisa ter muito cuidado com os idosos, é devido à queda, que é algo crucial. Tem idosos que são bem trelozinhos, né? E sobem nos locais. Eu tenho 2 idosos na minha vida, você tem 2 idosas na vida de Exatamente. você. A gente sabe como eles são trelosos, é pois verdade. E que parece que depois que a idade vai passando, fica mais treloso, fica né? mais treloso, é. Então, é algo que precisa ter muita atenção, o idoso em casa. É criança e idoso. Você é pequenininho, o tempo passa, você amadurece, mas depois que você adquire certa idade, você volta a ser criança.
basicamente. Melhor comparação, não poderia Entendeu? haver. Exatamente isso. Então, a mesma atenção que você deve ter com a criança é a atenção que você deve ter com o idoso. Uhum. Qualificação profissional, né? A qualificação da Cristiane foi essencial para a mudança de vida dela. Sim. Ela trabalhando como artesã, daqui a pouco precisou de uma renda extra, de dinheiro mesmo para pagar as contas. Isso. E aí ela descobriu um dos cursos da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Sim. Profissional. São 17 escolas profissionalizantes em toda a cidade, equipadas com professores. Aí ela encontrou a professora Ranúzia, que ela disse que fez toda a diferença. Que conselho você dá para outras mulheres que querem ingressar em áreas, seja na sua, seja em qualquer outra, que seja predominantemente com a presença masculina ou qualquer outra área? Uhum. O conselho que eu posso dar para as mulheres é que elas percam o medo. Percam o medo de ser mais do que acham que ela pode ser. Né? Porque muitas vezes a gente se limita muito, se limita ao cuidado da casa, se limita ao cuidado dos filhos. E a gente pode muito mais do que a gente imagina. Correr atrás realmente do que sonha, correr atrás do que deseja. Pedir à sua família que lhe apoie e que possa realmente meter a cara. Meter a cara como eu fiz e correr atrás dos seus sonhos. E acontecer, né? Exatamente, fazer e Acontecer. acontecer, porque mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu vi uma história essa semana de uma senhorinha de 91 anos que entrou pela primeira vez na graduação. Ela faz faculdade de nutrição. Uhum. E ela aprendeu a escrever aos 85. Não tem idade para isso. Quando a Olha gente só quer que algo, coisa não linda. existe idade, não existe de forma É. alguma. Eu pratico musculação e acompanho muitas senhoras de idade com 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, que estão lá cuidando da sua saúde, praticando seu esporte, na qual antigamente era muito limitado fazer isso, fazer uma senhora de idade fazendo exercício, fazendo academia. É para não levar queda também. Exatamente. É para o bem-estar. A minha mãe, ela começou a praticar exercício depois que ela se aposentou, aos 65 anos. Ela nunca praticou um exercício físico. Hoje em dia... Ela nunca teve tempo Exatamente. de praticar. Exatamente. Isso conta também. Mas o tempo a gente precisa encontrar. O tempo a gente nunca vai ter. Se a gente realmente não se permitir, a gente nunca vai ter. É verdade. Porque a vida é isso. muito corrida. É verdade. Mas pelo menos meia horinha por dia. Não precisa ser muita coisa. Tem gente que acha que precisa ser 2, 3 horas por dia. Não. Meia hora por dia já faz uma diferença tão grande. Numa caminhada. Até em casa mesmo, você faz um exercício em casa. Vai fazer bem para o seu corpo. Vai fazer bem para o seu espírito. Porque você se sente mais disposto. E você se sente também mais confiante. Né? Até mesmo para não levar queda, como a senhora mesmo falou. Eu digo porque eu tenho os meus idosos em casa e eu sei que essa questão da musculação, do exercício físico, na terceira idade é preponderante. Exatamente. E você disse uma coisa muito importante, não importa o tempo que você faz. 15 minutos, 20 minutos, meia hora. O importante é fazer. O importante é fazer, Exatamente. né? Um dia de cada vez e um pouquinho a cada dia, né? Exatamente, como a gente fala, 1% todos os dias. 1% Um pouquinho todos os de cada dias. vez vai fazer muita diferença. É melhor do que você não estar fazendo nada. Você falou aí da sua rua, e eu vou botar aqui uma pergunta, né, fora do script. Você falou assim, na minha rua não tenho médico, não tenho enfermeira, não tinha bombeiro e agora tenho eu. Uhum. Você tem noção do que representa a Cris fazendo o que ela faz na comunidade em que ela vive, ou no meio social, sei lá, numa igreja, num clube, numa escola? Você tem essa consciência da importância do que você conseguiu e do seu papel? Paz, eu acredito que sim, porque tem uma vizinha mesmo que sempre quando eu passo por ela faz, chama a bombeira, brincando comigo. E a rua que eu moro, eu cresci lá, né? Eu moro lá desde Qual é o bairro? pequenininha. No bairro do Pina. Sim, aqui E pertinho. moro lá desde pequenininha. E eu me sinto feliz em estar preparada em poder ajudar lá, porque como são pessoas muito antigas também que moram lá, muitos idosos que moram lá, que é desde quando... Como é uma rua aparentemente pequena, não é um local onde fica mudando muita gente. Sim. Então, muita gente me viu crescer lá e me viu me formar também. E por ser filha única, o pessoal vê minha mãe também batalhou muito e vê que a filha dela não deu para outras coisas, né? Sim. Procurou crescer na vida. Foi se profissionalizar. Exatamente, fui me profissionalizar. Fui em busca de um sonho e me profissionalizei e cá estou. E o que você quer para o seu futuro, Maria Cristiane? O que eu quero pro meu futuro. Seja como bombeira civil, seja como, né, como cidadã, como pessoa, como criatura nesse mundo. O que eu quero pro meu futuro?
que eu quero para o meu futuro é continuar me profissionalizando. Porque a gente deve aprender sempre todos os dias. Todos os dias a gente tem que aprender algo. Não existe idade, não existe tempo, não existe limite para que a gente possa aprender. O estudo deve ser contínuo. É verdade. Então é o que eu quero continuar sempre, é estudando e aprendendo. Que coisa linda. Uma coisa que eu vi também muito, eu participei de algumas formaturas dos cursos da Prefeitura do Recife, acho que três formaturas lá no Geraldão, 10, 15, 17 mil pessoas, quantitativo muito robusto. E o que eu muito via quando tinha os sorteios, né? E aí eu ia falar com a pessoa que ganhou. Você fez tal curso? Fiz. E muitos diziam assim, eu já fiz outros 3 cursos. Uhum. E aí eram homens, mulheres das mais variadas idades. Ah, mas eu vou fazer outro. É isso que você está trazendo. Exato. Quem fica parado é pedra e poste, né? Exatamente. Aliás, pedra eu acho até que se movimenta. Se alguém Chutar. chutar ela sai se movimentando. Exatamente. Mas essa coisa do se movimentar, né? Exatamente. É muito importante na vida. É necessário a gente se movimentar, manter nem sempre a nossa mente fresca a aprender coisas novas. E encontrar novas pessoas também no meio do caminho, né, Cris? Exatamente. O conhecimento, fazer novas amizades, conhecimento com muitos outros tipos de pessoas. E o estudo é essencial. O trabalho é essencial, principalmente para nós mulheres. A gente não tem que estar dependendo de ninguém. Nós podemos correr atrás do nosso trabalho, do nosso financeiro. Porque eu vejo tantas mulheres, às vezes, eu tive que pedir não sei o quê para o meu marido estar pagando, para o meu marido estar comprando, para não sei quem está fazendo. Porque não precisa ser assim. A gente mesmo pode meter a cara e fazer as coisas, correr atrás do que a gente precisa, né? Sem estar precisando depender de ninguém. Então, para isso é preciso estudar. É preciso saber fazer as coisas e é preciso ter conhecimento. Não somente de estudo, mas conhecimento de pessoas também. Que podem te abrir as portas, Exatamente. né? Na tua vida como um todo, seja em comunidade, seja na família, você teve algum exemplo de empreendedorismo que você tenha admirado, que você, né? Você falou aí da sua mãe, né? Com muito carinho, que ela trabalhava todos os dias e saía de casa todos os dias e deixava você com sua avó. A gente percebe que são 2 referências muito fortes. Sim. Mas de empreendedorismo, alguém que você diga, poxa, que bacana, a pessoa está se virando, fazendo aquilo ali de forma autônoma, caminhando com as próprias pernas, sem ter carteira assinada. Tem algum exemplo? Eu tenho uma moça que eu trabalho, além de bombeiro, eu também trabalho numa agência de marketing digital, de forma freelancer também. Ela já tem essa agência há quase 10 anos. E nós nos conhecemos por um acaso na época que eu estava trabalhando com biscuit, ela viu meus trabalhos e pediu dos meus trabalhos. E ela é muito autônoma também. Hoje em dia a agência é formada apenas por mulheres. Somos 4 mulheres. Você está no meio também? Sim, que sim. Bacana. Olha Somos aí. 4 mulheres que trabalhamos nessa agência de marketing digital, divulgar os Instagrams das pessoas, né, das empresas. E eu acho muito legal isso. Eu tive, na época, minha mãe também, quando ficou desempregada, ela vendeu salada de frutas na praia, fez uma barraquinha em casa. Minha antiga vizinha também, ela mesmo já idosa, mas montou uma barraquinha para também vender as coisinhas dela. Então eu vejo mulheres um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sempre tentando empreender de alguma forma. Sim. E eu acho isso tão bonito porque elas não ficaram paradas no tempo, né? Sempre tentam se desenvolver e aprender de alguma forma e trabalhar também por conta própria. Eu acho isso muito, muito legal. E olha que o empreendedorismo ele deu um salto, né, ao longo dos anos. Sim. A gente tem muito mais mulheres empreendedoras do que homens. Exatamente. Não sei se a nossa necessidade, isso que você está trazendo, a necessidade de não depender. Muitas vezes essa mulher é mãe solo, é vó solo, tá lá, tendo que tocar a vida adiante. Exatamente. E tendo que ter sua renda. Isso. Então, a primeira necessidade é a que passa na tua porta, é a que está dentro da tua casa, é aquela coisa de você ter você que fazer um picolé para vender em casa, você fazer um sorvete, um doce, um bolo para você vender na frente de casa. Isso é empreender, né? Que muitas vezes, como você mesmo diz, uma mãe solo não consegue sair de casa para trabalhar, não tem com quem deixar o filho. Sim. Então vai lá e eu vou fazer um bolinho, vou fazer um brigadeiro e vou vender aqui na frente de casa. É um dinheiro que está entrando. Exatamente. Tem uma outra moça também que eu conheço que ela trabalha com brownies. Então ela sempre que possível, ela está na época de Páscoa fazendo alguma coisa, que é uma época boa, né, para quem trabalha com chocolate. Então empreende nessa área também. Então, volta e meia, eu estou sempre rodeada de mulheres que tentam empreender de alguma forma. E isso inspira a gente a continuar, né? Inspira a gente a ver que não existe limite para a gente. Isso é importante. Você já disse, né? Exatamente.
quem quer lhe encontrar, seja para contratar para trabalhos, em eventos que você disse. Isso. Você falou aí da agência digital, de marketing digital, por favor, faça a sua propaganda. Pronto. Para poder falar comigo, eu tenho o meu Instagram, né? Cristianefelix.89. Tenho o meu número de celular, que geralmente é o mais que se comunicam comigo, através Qual é do o meu número? WhatsApp, que é o 973150054. E é isso, são meus números de contato, geralmente. A agência não é somente comigo, é com a minha patroa e as outras Sim, meninas. sim, sim. Mas na área de bombeiro civil, pode falar diretamente comigo, que eu já trabalhei em eventos, trabalhei em área de construção civil também, na qual só tinham homens no local E e você somente lá. eu, de mulher e de bombeira, para Caramba. poder salvar e atender eles caso fossem preciso. Aham. Isso eu achava tão legal também, porque eram só homens lá no local e eu, poxa, só eu de mulher aqui, chega era estranho. Mas eles me respeitavam muito bem, isso faz diferença, né? Porque quando você tá rodeado de homens, você já fica até com o pezinho atrás, achando que eles vão fazer algo, mas não, Alguma sempre me gracinha, né? Exatamente. Mas sempre me Isso não é tirado da respeitavam. nossa cabeça à toa. Isso acontece na vida real, Exatamente, infelizmente. infelizmente. Duas perguntas para a gente encerrar o nosso Recife Amostrado. Primeiro, eu queria que você falasse do seu fardamento. É uma pergunta que não está no roteiro. Mas esse fardamento você compra, você adquire, não é isso? Isso, é comprado por nós E mesmos. ele tem alguma especificidade? Eu tô vendo aí que tá cheio de bolsos. É na Isso. cor vermelha, tem zíper, tem emblema, tem tudo. Tem a bandeira de Pernambuco. Isso. O fardamento ele tem um tecido diferenciado, porque é um fardamento pronto para combate a incêndio, né? Na qual a gente pode se proteger. Muitas vezes, dependendo do evento, utilizamos a camisa de dentro, essa que é a gandola, e um colete também por cima. Sei. Por que ele tem tantos bolsos? Devido aos paramentos que a gente precisa sempre estar andando, como luva, material para aferição de pressão, oxigenação, todos os nossos equipamentos médicos. A gente tem que estar sempre andando com eles. Até mesmo quando a gente está andando na rua, é essencial que a gente esteja pelo menos com um par de luva na mão. Sei. Porque em caso acontece alguma coisa, a gente já Sim. está lá para poder estar preparado, né? Então, esse fardamento, o fardamento vermelho, ele já é basicamente de praxe do bombeiro, porque destaca. Sim. Onde estivermos, vão saber que tem um bombeiro ali presente. Por isso que a gente utiliza a cobertura. A cobertura é boné, né? Exatamente, a que a gente chama somente de cobertura. Porque no meio de uma multidão, tá aquele pontinho vermelho ali, que você sabe que aquele pontinho vermelho vai poder estar lhe ajudando. São duas peças a tua roupa, não é um macacão completo, não, né? Não, são duas peças, isso. É a calça, Sim. a camisa interna e a gandola, que é a parte de fora, e o coturno. É o básico. A gente tá aprendendo tudo com a Cris sobre bombeiro civil. Pra gente encerrar mesmo, se você pudesse voltar no tempo, no passado, e dar um conselho para Maria Cristiane, que estava começando essa jornada, o que você diria a ela? Diria ela para ela ter perdido o medo muito mais cedo. Eita! Ter realmente procurado seus sonhos com muito mais antecedência, né? Ter tentado entrar na área militar, que era algo que eu tinha muita vontade, mas Ainda querendo ou tá não, tempo. não dá mais por causa da Não? minha idade, mulher, Tem infelizmente. isso? Ai, caramba. Agora que a gente, mulher, tá podendo se alistar ao exército. Né? Sim. Antigamente, quando eu tinha 18 anos, não tinha condições. Ah, entendi. Hoje em dia, não dá mais, por causa que tem uma limitação de idade. Sim, Se pra pudesse, entrar. tava aqui quem tava lá. Então, o que eu diria para a Cristiane do passado era pra ela ter perdido o medo muito antes. Algum arrependimento? De não ter feito coisas que eu deveria ter feito, de ter, como eu posso dizer, de ter me limitado. Eu não devia ter me limitado tanto. Na verdade, às vezes não é você que se limita, é alguém que limita você. Exatamente. Até você as permite. circunstâncias da situação, a Né? gente se permite se limitar. Então, eu deveria ter me limitado menos. Que coisa linda. A gente terminou com filosofia aqui. Falando sobre empreendedorismo, sobre as escolas profissionalizantes. Vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, procurem. A nossa rede tem 17 escolas. Isso. E são cursos múltiplos. O que você nem imaginar ali tem. Exatamente. De vez em quando eles fazem, eu acho que a partir da demanda também, cursos para instalação de placas fotovoltaicas, né? Sim, Os sim. painéis de energia, que é uma coisa super atual. Então, Nessa escola na qual eu me formei, lá eles têm também. tem os cursos tradicionais, corte, costura, Costura, cabelo, confeitaria. confeitaria, essas coisas. E tem essas coisas mais atuais, mais modernas, né? Eletricista. Exatamente, a área de fotovoltaica, que é algo que está muito em alta, né? Sim. A energia solar está muito em alta. E é muito bom a prefeitura hoje em dia por estar oferecendo esse tipo de curso. E sempre, a oferta das vagas para os cursos é regular. Exatamente. Não é uma vez ao ano, são várias vezes ao ano. A gente vai trazer aqui essas informações também, mas fiquem atentos.
É uma oportunidade. Eu conheço um exemplo muito interessante de uma moça que ela tinha feito técnica de enfermagem. Uhum. E aí, uma outra pessoa que é da minha convivência chegou para ela e disse assim: Mas você poderia também. Ela estava desempregada há muito tempo. Você poderia também fazer curso de cuidador de idosos, cuidadora de idosos. Sim. E aí eu lembro que surgiu a abertura dos cursos, das vagas. E eu cheguei para essa pessoa e disse: faça, se inscreva. E ela Uhum. fez, se inscreveu. Hoje ela ganha vida como cuidadora de Olha aí. idosos. E aí ela aliou a informação, o conhecimento da técnica de enfermagem, Unir o útil ao agradável, uniu as né? duas coisas e vive disso há muito tempo. Ela era uma pessoa que ela não tinha renda. E Ela lá não nessa tinha. escola tem o curso de cuidadores de idosos Pois é, que é uma também. coisa que está muito em alta também, Sim, né? sim. E é O importante. nosso país ele está ficando repleto de idosos, É, querendo ou não. Não tem mais tanta criança, não estão se produzindo mais tantas crianças, né? Como se diz. isso. Mas nosso país O ele tem índice de muito natalidade idoso. tá em baixa, né? Exatamente. E tem muito idoso que precisa de ajuda, precisa Uhum, de cuidados. uhum. Porque às vezes até a família não consegue ter tempo, né? Para poder Nem cuidar dos seus qualificação idosos. profissional. Exatamente. Então, você poder se profissionalizar nessa área de cuidador de idosos é algo que está muito em alta. Tanto financeiramente, né, que querendo ou não faz muita diferença poder Sim, ganhar o seu sim, dinheiro, sim. e como poder ajudar e realmente trabalhar nessa área. É muito bom. Totalmente, totalmente. Então tá aqui Maria Cristiane, bombeira civil. Muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço, eu agradeço a por satisfação. trazer aqui sua luz, suas informações. A gente encerra o nosso Recife Amostrado, Mês das Mulheres, em alto estilo, com a Cristiane, bombeira civil, fez curso pela prefeitura, mudou de vida, salva pessoas, trouxe aqui dicas valiosas. E o nosso próximo encontro vai ser dessa mesma forma, com essa mesma energia, vibração, trazendo essas experiências para os nossos ouvintes e internautas. Siga a gente, @Prefeitura do Recife Produção, o Instagram da gente, Recife Amostrado, né? Também para você nos seguir, nos acompanhar, ver as fotos, conhecer a foto da Cristiane, né? Tá lá, toda bonitona. E principalmente, né? Poder indicar o nosso podcast para outras pessoas. Então a gente marca aqui esse encontro, eu na apresentação, Emerson Saboia na produção e na redação, Admilson Rufino nos trabalhos técnicos e no próximo encontro, com certeza, um outro empreendedor ou empreendedora estará aqui trazendo o que tem de melhor. Até lá, então.